Barbacena. Falei, bom, agora nós temos que procurar aeronáutica, procurar o brigadeiro da aeronáutica. Naquela época, o brigadeiro da aeronáutica tinha status de ministro de Estado. Né? Era uma figura extremamente difícil de chegar, respeitada. Né? Eu sei que, com muita insistência, fomos recebidos pelo nosso amigo brigadeiro Oswaldo Terra de Faria, com quem eu tive a honra de conviver até a morte dele no ano passado. Eu todo ano ia visitá-lo no Rio de Janeiro. Bom, contamos a história para ele e ele me olhava assim, olhava para o César meio incrédulo. Vocês estão de brincadeira, né? O professor Zerbini falou que vem aqui, né? É claro que ele deve ter checado já. Ele deve ter pedido a inteligência da aeronáutica para checar que história é essa desses dois meninos que estão dizendo que o professor Zerbini vem aqui, né? Bom, o fato é que, marcado o dia de buscar, nós embarcamos no avião aqui em Barbacena com a tripulação. Chegamos no aeroporto de Congonhas, desembarcamos na ala VIP. Nunca me senti tão importante na vida, primeira vez de gravata na vida, né? Quando nós chegamos lá em São Paulo, tinham dois Galaxy com aquelas bandeiras do Brasil na frente, Galaxy preto, com aquela placa bonita, presidencial, sei lá o que, aquela placa oficial, e 4 batedores de motocicleta, aquelas Kawasaki's enormes, para a gente buscar o Zerbini na casa dele. Gente, nós éramos 2 meninos de 18 anos, né? Nós entramos nos carros e os batedores na frente, abrindo o trânsito em São Paulo para a gente chegar na casa do Zerbini no sábado de manhã. E as bandeirinhas do Brasil na frente dos carros, uma coisa assim de louco. Chegamos lá na casa dele, ele mandou a gente entrar para tomar o café da manhã com ele primeiro. E eu não sabia que ele vinha com a esposa, que é médica também, era médica, e com o professor Ariel Sigmatuzzi, que fazia cineangiocoronariografia, não é, professor? Ele trouxe o professor Ariel, né, que estava começando as primeiras cineangiocoronariografias, né, Turim? Naquela época era uma novidade absurda, né? Aquele exame que via coronária, via se tinha obstrução, aquela coisa, né? Aí, novamente, os batedores de motocicleta na frente, e nós atravessamos São Paulo, entramos no avião. Eu me lembro muito bem, o avião tem uma mesinha que as pessoas ficam de frente, eu sentei de frente para ele, aquela mesinha que nos separava, a esposa do lado dele, e eu tinha levado alguns diplomas do pessoal mais chegado que queria um autógrafo do Zerbini. Campeão, dentro um autógrafo do meu diploma, dentro um autógrafo. Você lembra da história do diploma, já? Existia um colega do Mano na nossa frente, que desenhava muito bem. Ele desenhou a figura de um coração que tinha que fazer um tal de clichê de madeira. Clichê de madeira era um negócio que carimbava, tipo um carimbo. Não tinha, era coisa de louco, era um carimbo. E aquilo nós lutamos muito para fazer aquele desenho. E ele era muito habilidoso, desenhista, fez o tal de clichê de madeira e os diplomas ficaram prontos. No meio do diploma era um coração meio avermelhado, como tal clichê que esse colega tinha desenhado. E nós mandamos fazer. E eu levei alguns diplomas. Ele falou, não, assim, então. E para mim foi muito emocionante que quando ele viu que era o meu, ele virou e fez uma dedicatória linda para mim, que eu tenho guardado até hoje. Bom, quando nós... o professor De Filippo lembra disso. Quando o avião se aproximou do aeroporto, tinha muita gente no aeroporto esperando, o professor Zerbini, ao Barbacena. O avião, o piloto não teve uma boa visão da pista e teve que arremeter. E o professor Zerbini nauseou lá dentro do avião, assustou. Eu nem lembro direito disso, porque eu estava tão ansioso de vê-lo na minha frente. Que o avião arremeteu e buscou uma nova aproximação, desceu. E estávamos todos nós esperando lá, tem o professor Ariel aí, o professor Zerbini, uma figura extraordinária que nós trouxemos, quer dizer, a nossa turma sempre teve esse DNA de querer fazer o impossível, né? Fomos o melhor time de futebol, fizemos festas homéricas aqui, o Jairo sempre liderando o grupo, sempre à frente de todos esses movimentos que trouxeram para nós recordações muito grandes, né? O professor Ariel, eu de gravatinha ali à direita, o César, o Jairo e outros colegas de outras turmas, né? Então foi uma coisa muito marcante aqui, a vinda do professor Euríclides Jesus Zerbini. Se a gente está falando em história da medicina, fica aí uma história ocorrida há 51 anos atrás.
história, ela foi muito importante, só que eu chamo a atenção, isso foi no primeiro ano de medicina, a cardiologia era lá no 4º ano, entendeu? Então, já começamos de uma forma diferente o nosso curso, né? Mas foi muito importante, acho que deu divulgação para a faculdade, entendeu? Ou seja, em todos os sentidos. Pode fazer um... Não entendeu? Eu também tenho uma imagem da palestra, não esqueço do Glória aí, lembro demais dele, tinha aquelas assim, anjo lá balançando com a coronáriazinha, eu não sabia nem onde tinha aquela coronária. Foi interessante. Quer fazer um complemento, já? Na primeira turma, tinha um aluno chamado Miguel Ratti, que se encantou com essa palestra do professor e foi assistente do Ariel. Hoje ele é o chefe da cinecoronarografia da Redó, lá no Rio de Janeiro. Se tiver alguém do Rio de Janeiro aí, um pouco de história da um aluno nosso aqui, é o chefe da cinecoronarografia da Redó, no Rio de Janeiro. O Miguel Ratti era nativo daqui, né? Era nativo. A gente chamava na faculdade quem pertencia à nossa turma e morava aqui, era nativo. Agora na Rede Dó, mas ele estava no INCOR, né? Foi chefe da Ele ficou no INCOR durante 6 anos, 7 anos, 8 anos depois, a pessoa da Rede Dó chamou. Mas essa turma tem tanta passagem, tanta coisa interessante, vou tentar lembrar de algumas coisas aqui que a gente pode falar. Não posso sentar, a censura está aqui. Festival de música. Por exemplo, nós promovemos uma vez, acho que 2 vezes até, né? Gincana automobilística na Rua 15. Imagina isso acontecendo na Rua 15, a principal via da cidade. Eles dando cavalo de pau, todo mundo fazendo aquilo ali, que é coisa de jovem. Né? E adivinha quem estava apoiando essa gincana? A Polícia Militar. Eu tenho imagem, não lembrei de fazer esses PowerPoint das imagens, mas eu tenho imagem com o carro da polícia do lado do palanque, entendeu? Dando a cobertura total da nossa gincana. Que a gente acelerasse. Eu vou pedir o Campino para falar sobre isso, porque ele foi um dos que participou da organização dessa gincana. Juiz de Fora já tinha uma tradição dessa gincana. Os poucos da turma que tinha carro, tá? Juiz de Fora já tinha uma tradição dessa gincana e eu trouxe a ideia para cá. Todo mundo botava cana direto nos automóveis, pintava os automóveis, tinha os patrocinadores, né? As lojas de autopeças, posto de gasolina, cada um queria que pintasse nos carros a sua propaganda, né? E tinha premiação importante em dinheiro, premiação em autopeças, premiação em pneu, em roda, e vinha muitos participantes de fora, vinha uma galera enorme de Juiz de Fora. A Juiz de Fora já tinha uma tradição, eles vinham. E como é que a Polícia Militar permitia a gente fazer aquilo no centro da cidade ali, no centro? A gente fazia aquele circuito da praça toda ali, até lá embaixo, perto do Sol, descia, voltava, acelerando, fazendo cavalo de pau em frente ao cinema, como é que chama? O cinema, em frente ao Palace, não tinha aquele meio-fio ali, era um largo ali, e cantando pneu, era uma coisa muito... E nunca aconteceu, felizmente, nenhum acidente. Nós fizemos isso 2 vezes, parou a cidade. Né? E terminava em festa no antigo Ginos, né, que fechou recentemente. E aí parava, né, a celebração. E a história da Rural? Né? A Rural do Pira? Do Pira, né? O Pira não está aqui hoje, não. A orelha dele deve estar ardendo, que a gente está falando aqui, por que o Pira não está aqui, né? Mas deixa de nos encontrarmos. Bom, mas tem muitas passagens da faculdade. Né? Aqui passou, por exemplo, a nossa turma que trouxe o Chico Buarque como BB4 num ano, e no ano seguinte trouxemos o Vinícius com o Toquinho. A gente que organizava a vida deles aqui no famoso circuito universitário. E o Chico tem uma história mais interessante, porque ele queria jogar bola conosco.
Aí essa turma foi jogar bola, só que isso aconteceu 11h30 da manhã e tínhamos uma prova 1h30, né? Da tarde, né? Uma coisa assim, né? Porque a prova era de anatomia. E a gente estava lá, não tinha celular para fotografar. Não sei como é que Campelo organizou essas fotos aí, algumas eu não conheço, mas o time está ali, ó. Aí não, é quatro ao vivo. Bom, até o Cezão pôs o uniforme para jogar, tá? Mas eu não jogava não. É PV4 Chico. Então tem muitas passagens. Uma outra passagem que eu gostaria de dizer, quando nós chegamos em Barcelos, isso que o Capelo contou, os alunos da aeronáutica, em segundo lugar da escola agrícola, dominavam a cidade na conquista das garotas, né, essa coisa toda. E nós chegamos com novidade. Os futuros doutores, né, aquela coisa toda. Muitos tomou as namoradas dos cadetes, né? Isso eu tenho certeza que isso aconteceu. E nós tivemos aventuras. Dentro daquelas que a gente pode contar aqui, eu vou contar uma. Nós tínhamos o grupo de jovem e adolescente, né? Por exemplo, aqui existia um restaurante, que ainda existe até hoje, chamado Cabana da Mantiqueira. Aí nós descobrimos que lá tinha uma degustação de vinho. Eram uns tonéis grandes, né? E a gente ia quase todo dia lá degustar vinho, comandado pela nossa colega, né? E começava a provar o vinho, né? Fazia aquela fila, vamos degustar o vinho. Até que fechou a vinícola. Não dava, acabava o vinho, né? Mas era uma maneira que a gente tinha, não tinha dinheiro, mas gostava do vinho, né? Que era servido ali. Isso foi alguma dessas lembranças que eu sei que a gente pode contar aqui, que marcou muito a turma. Mas isso que o Pedro diz, ou seja, nossa turma foi sempre atuante em todos os sentidos. Ou seja, não só na formação, não só na questão cultural, na questão esportiva. E outra coisa que aconteceu com a nossa turma, nós éramos amigos das autoridades na cidade. Então, tudo que tinha, a gente era convidado. Fazer o brigadeiro. Né? Nós saímos sempre da casa dele lá, discutir, conversar, bater papo, ficar conversa fora, né? Com a dona Zilar e o brigadeiro Terra de Faria. E ele patrocinava tudo pra gente, ele ensinava. Teve uma festa das nações aqui, que convidaram, tiveram a infelicidade de convidar nós, que era um modelo de festa de Juiz de Fora, para nós participarmos da medicina. Aí nós entramos, aceitamos. Aí fomos chamar o brigadeiro para ser o nosso patrono. Mas estava desejando de outra coisa. Essa festa gerou. O brigadeiro colocou um avião 2 vezes à disposição nossa para irmos a São Paulo, conhecer o consulado da Itália, porque o tema era a Barraca Italiana, e depois uma no Rio para conhecer a Feira da Previdência, né? E nós fomos. Dessa da Previdência eu fui, e quando chega no aeroporto, eu e Tomás, e a gente entra no avião, primeira vez que eu andei de avião, era um avião de Segunda Guerra, tem não sei o que lá, entendeu? Aí o mecânico fala, sabe como é que é o apelido desse avião? Eu falei, não, tijolo. Deu algum problema direto ali embaixo, né? Eu já entrei ali preocupado. Quando está passando mais ou menos da rio que eu imaginei que era Serra de Bitcock, eu fiquei aqui no tomate, tinha um pulo, entendeu, naquela poltronazinha, uma atrás da outra, e a gente ri conta disso até hoje e morre de rir, entendeu? A gente tinha esse aspecto, ou seja, dele. E depois ele libera alguns mantimentos do rancho, né? Tinha ali para a gente fazer as pizzas, né? Não sei como saiu, não lembro muito de detalhes da confecção, mas eu sei que depois esse alimento sobrou, abasteceu muito a nossa república, né, Nicola? A nossa república foi abastecida muito, um bom período, né, por essa arte, né, que a gente fez na época. Então vou deixar agora vocês contarem mais. A palestra é de vocês. Agora né, a gente tem que falar um pouquinho que a gente estudava também, né, que agora nós só falamos. Bom, porque essas coisas realmente, né, estudo, as dificuldades todas, né, isso acaba ficando para trás mesmo, né? Mas era complicado, boiolo, chegava às provas dele, tudo que sabe sobre o aparelho urinário, né? Tinha que falar tudo, e se tirava, era 2, 3, era muito
rigoroso mesmo, né? Então, e eu lembro, e aí veio o 6º ano, fazer um internato. Ninguém sabia, não ia fazer internato. Aí nós arrumamos, tinha vagas para Belo Horizonte, Juiz de Fora, teve algumas, foi para Juiz de Fora, o Calé também foi para Juiz de Fora. Tinha 8 vagas para o Rio de Janeiro. Nosso Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu cheguei no Hospital Geral lá e chegamos lá, estava uns 40 ou 50 estagiários e todo mundo ali a gente conversava com onde é que você fez? Eu fiz aqui, eu trabalhei no Hospital Miguel Couto, outro trabalhei no Hospital Soligar, eram os hospitais mais famosos do Brasil na época. E nós tínhamos trabalhado num hospitalzinho aqui, num pronto-socorrozinho de Barbacena, onde eu tinha trabalhado um pouquinho num hospital acidentado em Juiz de Fora, então a gente se como é, nós estamos ferrados aqui, porque esses caras aqui são bons demais, nós estamos aqui na nossa humilde escola e tal. E aí, primeiro dia lá do internato, antecipou uma semana antes e o preceptor lá, uma turma grande lá, estagiária das grandes escolas do Rio de Janeiro, e o preceptor perguntou, né? E não tinha ainda elaborado a escala de plantão aquela primeira semana. E perguntou se tinha voluntário. Os 8 de Barbacena levantou a mão, tal era a vontade da gente de aprender e de humildade de achar que os caras do Rio de Janeiro, daquelas escolas, que tinham trabalhado nesses grandes hospitais, eram melhor que a gente. Não teve nada disso, a gente se igualou, inclusive veio a prova de residência, eu passei no HTO que eu queria, hoje é o INTO, mais 2 outros colegas passaram com sucesso na oftalmologia, mais 2 na pediatria. Quer dizer, nós não estamos devendo nada a isso aí, quer dizer, mas é que no primeiro momento a gente achou que estava numa qualidade muito inferior àqueles alunos. Então hoje, como dizer, essa escola graças a essa faculdade de medicina de Barbacena, para nós, e depois eu fui diretor da faculdade aqui de medicina de Barbacena durante um período de 98 a 2010. Passou por umas dificuldades aí e a gente assumiu a direção aqui, juntamente com o grupo aqui, e que deu origem a todo o grupo, foi aqui a faculdade de medicina de Barbacena. Então relembrar isso, né, para a gente realmente, para nós é extremamente emocionante relembrar tudo isso, essas boas histórias, as boas dificuldades, né, as grandes dificuldades que passamos, mas acho que podemos dizer hoje, acho que nossa turma, a maioria aí, a gente está todo muito bem de situação, honramos a faculdade, honramos a medicina, né, então é um prazer muito grande relembrar isso. Uma coisa importante dizer é que a nossa faculdade, no início, nós não tínhamos aquele prédio bonito que vocês viram lá, onde estava acontecendo o congresso. A gente tinha aula aqui, entendeu? Nós tivemos aula, nosso curso era Bento, né? Ele era protegido, porque nós tínhamos aula em 3 igrejas. A igreja aqui foi reformada, a gente tem aula, né? Eu lembro muito da radiologia ali, e a outra igreja lá da FEMIG, né? Trabalhava. Nós tínhamos muitas aulas do Geraldo Barroso, de dermato, lá na FEMIG, porque o campo estava ali, com patologias, toda a categoria, né? Então, o doente psiquiátrico internava, ele era um paciente clínico também. Muitas vezes nem tinha doença mental, e tinha a dificuldade lá de doença, de tratamento daquelas cidadezinhas pequenas, mas não para cá, vinha para o hospital, lá eles se viram, né? E faziam o que era possível, e aqui era difícil. Foi tão importante a nossa vinda aqui para a cidade, por isso que eu falo muito da FEMIG, não por eu ter sido diretor, essa complexidade. Ali foi um laboratório de ensino, de tudo para nós, de campanhas lá dentro da instituição, ou seja, e fomos nós, os de 4º ano, gente. O hospital tinha quase 2.000 pacientes, não tinha um médico de plantão. Então fomos nós, somente aqui o pessoal que estava no viés da psiquiatria, e fomos os primeiros plantonistas ali com o acadêmico. O plantão só vem depois, quando as coisas modificam e quando acontece o 3º congresso. Então, isso é o que eu lembro muito, entendeu? Dessa importância dessa ligação, por isso que eu fiz aquela mesa redonda, falei um pouco, dessa relação de um ajudando o outro.
Hoje, se temos um hospital regional que tem bens de abertura total para os alunos, a nossa época nós tínhamos que correr atrás. A gente ia para Lafayette, ia para Belo Horizonte, né? Quantos sábados a gente perdeu dando plantão no João 23? Eu quase que em posição do meu time, que era um dos diretores lá, mas era o que a gente tinha, então tinha que correr atrás mesmo. E isso ajudou muito na nossa formação. Nós não recebemos nada de mão beijada. A gente lutava pelas coisas. Chegamos a fazer uma greve durante o regime militar, porque nós não concordávamos com a saída de um professor e a indicação de outro. Né? Fomos registrados no DOPS, depois que a gente veio saber, né? O nosso nome estava lá, 8 colegas já estavam lá cadastrados. Não deu nada, né? Mas estava cadastrado lá. Então, esse era a coisa que estou lembrando aqui, que foi importante dessa faculdade. Piania, voltamos. Aí o brigadeiro, aí nós fizemos a greve, voltar o brigadeiro aí. E o brigadeiro era o nosso orientador. Olha só, gente. Greve no período da Revolução e o brigadeiro é que dava as instruções para nós. Só que a nossa turma entrou em greve e vamos viajar, vamos para Cabo Frio, vamos para... Na hora que o brigadeiro falou, está na hora de voltar, como é que reunia essa turma de novo? Aí liga para cá, liga para lá, a comunicação era difícil também. Nós voltamos obedecendo a ordem do brigadeiro e acabou que nós não conseguimos para o professor permanecer, apesar da gente ter conseguido essa exigência que ele fazia, e não tivemos a famosa cadeira de semiologia quando a gente imaginava que todo mundo falava, né, do colega, do professor, e realmente nos deixou na mão, né? A outra coisa que eu quero falar aqui para os acadêmicos, não esqueça disso que nós implantamos aqui em Barbacena. Quando a gente fazia a festinha de república, não é só a república, né? A gente não esqueça de chamar 1 a 2 professores, de preferência que ele goste de cerveja. Então o aluno, cumpre 10 garrafas, deixa ali, e na hora alguém diz, acabou a cerveja, vamos fazer vaquinha. Pode ter certeza que cada professor mandava comprar uma grade de cerveja. Isso aconteceu algumas vezes na nossa república, né? Então, assim, umas coisas que a gente foi aprendendo, né, e a coisa ia acontecendo. Pronto, Pedro. Essa história da greve, eu lembro que o brigadeiro, veio o delegado do DOPS aqui. Na greve, naquela época, era uma palavra que não podia nem ser usada direito. E o brigadeiro falou, delegado, pode voltar, porque nesses meninos ninguém põe a mão. Agora, essa turma nossa... Tamanha admiração que ele tinha por nós. Essa turma nossa perfilou assim, tomou a frente de tudo, porque a primeira turma caiu de paraquedas, veio do Maranhão. Uma escola que fechou lá, então eles não se sentiam donos da escola igual nós. Então nós eles chegamos e sentimos que era a primeira turma e tínhamos que desbravar o caminho. Eles não ligavam para isso, eles eram data do Maranhão. Essa turma do Maranhão, na época que vestibular, era do Instituto de Ciências Biológicas. Todos os candidatos, não sei se alguém chegou a fazer essa prova, fazia para o Instituto lá e aí juntava todo mundo na área da saúde, fazia o primeiro, segundo, terceiro ano. Fazia odontologia, medicina, juntava tudo ali. No terceiro ano é que os melhores iam escolher o que queriam fazer. E o pessoal do Maranhão fez o projeto piloto lá, e essa primeira turma, muitos que não conseguiram a medicina, mas queriam fazer medicina, conseguiram. Aí estava abrindo o primeiro vestibular em Barbacena, aí conseguiu o Bonifácio Andrada, era o diretor da Faculdade de Medicina, e o Bonifácio Andrada articulou e trouxe essa turma do Maranhão, que não fez o vestibular. Aqui a primeira turma é nossa assim. Já está a hora. Exigência do ministro Jarbas Pissarinho, que absorvesse o pessoal do Maranhão. Bom, gente, eu acho que já passamos do horário. Deixa eu só terminar aqui, Geraldo. Eu queria dar uma palavrinha para os nossos alunos que estão aqui presentes, né? Geraldo Vandré já dizia que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é muito importante. Eu acho que o nosso grupo fazia muito isso, né? Por isso nós tivemos pessoas de tanto sucesso e para nosso orgulho, os mais bem-sucedidos são o Nicolau e Rosângela, que fazem tanto hoje
pela educação médica no país, né? E é um grande orgulho tê-los como eu um pouquinho só, mas eles são os craques da turma aqui. Mas a nossa turma, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: a nossa geração já está saindo de cena. Vocês são o futuro do Brasil, o futuro da medicina brasileira, né? O brasileiro ainda tem uma mentalidade um pouco, sabe? Existem dois ditados no Brasil que me incomodam muito. O primeiro ditado é que quem espera sempre alcança. Já ouviram isso? Quem espera sempre alcança. Quem espera nunca alcança. Quem espera nunca alcança, né? Deem o primeiro passo, não esperem as coisas acontecerem, né? E o segundo ditado é que os últimos serão os primeiros. O ditado danado que joga para baixo, né, a realidade do brasileiro. Os últimos serão sempre os últimos, né? Nunca serão os primeiros, né? Então, acreditem em tudo. Vocês são capazes de tudo. Vocês têm o bem mais precioso, que eu daria tudo para estar no lugar de vocês de novo. Ajudem tudo. Aproveitem ao máximo isso. Eu daria tudo para trocar com qualquer um de vocês e começar tudo outra vez. Vocês são os privilegiados. Obrigado pela atenção de todos aí. Eu vou dar aqui. Nessa casa, até o relatório, não poderia deixar de registrar alguns fatos. A minha turma, as outras turmas também, sempre usou isso como base da gente fazer o nosso encontro todo, os congressos também acontecia aqui. E eu lembro quando a gente questionava, não sei se que ponto que foi, tinha uma turma fazendo uns 45, 50 anos aqui, e quando nós chegávamos nessa idade, chegamos, né? Como é que será? O pessoal todo aqui, né, com uma certa dificuldade já, e nós lá jovens se formando, entendeu? E isso tem que registrar. E esse hotel sempre nos apoiou, né? Então, eu queria deixar um pouco registrado a felicidade que a gente teve quando o SENAC assumiu novamente o comando completo da instituição, né, do hotel. E isso foi por isso que a gente conseguiu também o do Brasil, para cá. E vivemos isso intensamente, tá? Essa parceria, né, que foi muito importante aqui com a nossa turma. Obrigado. Gente, obrigado pela palavra. Vamos ter, vai ser uma palestra seguinte, né?